sofrida, né, desse elenco alternativo que entrou em campo hoje contra o Boa Vista lá em Bacaxá. Vitória importante, tá? Do Vasco, 3-0. Um Vasco que vence, ao meu ver, aí até com certa tranquilidade. Boa Vista, é claro, teve chances. E é bom entender, tá, torcedor? Jogos de campeonato carioca, exatamente para isso que a gente viu hoje. É para testar, é para dar minutagem para quem o torcedor vascaíno não está acostumado a ver dentro de campo. E hoje, o Diniz deu minutagem a atletas que merecem oportunidade. Eu falo de Alan Saldívia, eu falo de Puma Rodrigues na lateral direita, eu falo de João Vitor lá na lateral esquerda, eu falo de Rojas, eu falo de JP, Adson, vamos dar minutagem, vamos deixar de lado atletas que infelizmente hoje o torcedor vascaíno olha e sabe que não vai dar nada, e sabe que não vai entregar, sabe que não vale a pena insistir. Eu consigo falar aqui algo que talvez em outros locais eu não possa falar. Mas uma das melhores coisas que aconteceram hoje foi quando na segunda etapa o Diniz ele tira o Piton e ele coloca o João Vitor. Primeiro, por tirar o Piton, que sinceramente, a bola que o senhor Lucas Piton tá jogando é algo acho que para ser conversado. É para chegar lá no vestiário depois, o presidente Pedrinho, o técnico Fernando Diniz, o diretor técnico Felipe, fala, e aí, Piton? Cara, o que tá acontecendo? Explica aí pra gente que a gente quer entender, Piton. Porque tu não tá jogando, tu não desempenha contra a equipe do Flamengo, a gente consegue entender. Agora, tu não desempenha contra o Boa Vista, Piton, é difícil. Precisa desse papo, cara. Precisa dessa ideia. E ainda pra colocar a braçadeira de capitão é demais, cara. Então, assim, a melhor das notícias hoje, além do Rojas, que eu vou falar já já, é o fato do Diniz, no segundo tempo, ter sacado o Piton e ter colocado um garoto da base, cara. O Vitor Luiz não entra hoje em campo, e que boa notícia. Esquece o Vitor Luiz, cara. Deixa o Vitor Luiz de lado, cara. Esquece, com todo o respeito do mundo, o Vitor Luiz deixa de lado. É isso, cara. Coloca um Otano. Garoto da base, mas é ponta. Mas joga, é 10, não interessa. Botou lá o moleque com vontade, querendo jogar, querendo partir pra cima, cara. E foi, deu conta do recado. O Butano, João Vitor, né, que é da base, é jovem, não é lateral esquerdo, deu conta do recado, foi melhor que o Piton. E com todo o respeito do mundo, eu tô aqui, eu ouço todo mundo, né? Eu vejo quem manda superchat, quem não manda, aí eu vou ler aqui o chat do amigo. O cara queimando o Piton, ele é um ativo do clube, tem que ser apoiado. Rodrigo Ferreto. Respondam o Rodrigo aí, por favor, nos comentários, alguém. Responda ao Rodrigo aí, porque que eu vou falar pro Rodrigo? Rodrigo, você quer que eu chegue aqui no vídeo de pós-jogo e elogie o Piton por ele ser um lateral ativo do Vasco? Não tem como, Rodrigo. A atuação do Piton foi horrorosa, cara. Não tem como eu vir aqui no pós-jogo e elogiar o Piton porque ele é um ativo do Vasco. Tem lógica. Piton hoje fez mais uma partida ruim e o Piton viu um jogador da base, que é destro, ponta, entrando na lateral esquerda e sendo melhor do que ele. Tá bom? Esse foi o recado que o Piton teve no jogo de hoje. E ao Diniz, tá? Ao Diniz. Que bom, Diniz, que hoje o senhor não colocou o Matheus França. Que notícia boa, Diniz. Que hoje você não insistiu com o Matheus França, cara. Tá vendo como é melhor? Tá vendo como é melhor não insistir num jogador que não rendeu absolutamente nada desde que chegou ao Vasco? Foi o que eu disse lá no início, cara. Ficar, ó, batendo na tecla, Matheus França, Vitor Luiz, esquecer essa rapaziada, cara. É isso, bota o JP e Rojas. Cara, o dinamismo que o Vasco teve na primeira etapa foi muito maneiro de se ver, cara, com JP e Rojas. Os dois ali fazendo papel, né? O Vasco, ele joga com o Tietchan segurando mais e o Hugo Moura e libera o JP e o Rojas para se movimentarem ali. E foram muito bem. E aí eu vou complementar o comentário do Rogério Bustamante. Uma pena que o GB, ele não atuou bem. Porque se hoje o Vasco tem um atacante melhor ali no lugar do GB, talvez hoje, contra a equipe do Boa Vista, a gente veria um setor ofensivo, assim, bonito, cara, legal de se ver. Porque, olhando para o setor ofensivo, o Rojas foi muito bem, o JP foi muito bem,
O Andrés Gomes foi muito bem, só que não teve centroavante hoje. Porque a atuação do GB foi muito abaixo. E eu acho que Campeonato Carioca é assim, é laboratório. Não temos que criticar ninguém de uma forma absurda por uma atuação ruim no Campeonato Carioca, e essa é a minha opinião. E não temos que levar ninguém a um alto nível por conta do Campeonato Carioca. A partida do Rojas foi boa. Foi, assim, muito boa, inclusive. Só que temos que entender que foi uma partida contra um Boa Vista. Uma equipe hoje que não disputa nem divisão no futebol brasileiro. Então, assim, uma equipe de nível técnico muito baixo. É um jogador bom. Legal. O Rojas é um ótimo jogador. Mas é uma amostragem contra o adversário em um nível técnico muito pequeno. Então não é pra gente endeusar o Rojas. Pra gente ter um equilíbrio. Bom jogador, demonstrou boas valências, mas não é, assim, é importante frisar, não vamos endeusar. Assim como também não vamos criticar com faca, assim, amor de faca, né, como se diz, jogadores que não tiveram uma boa atuação. Só que a situação do senhor GB não é de hoje, cara. O GB, ele estreia contra o Nova Iguaçu, ele entra em campo. Logo em seguida, contra o Maricá, aliás, ele estreia contra o Maricá entrando em campo, ele entra em campo contra o Nova Iguaçu de titular e não faz nada, ele entra em campo contra o Flamengo de titular e não faz nada, e ele entra hoje em campo contra o Boa Vista e não faz nada. A oportunidade tá batendo aí a porta, GB. Tá aí, cara. A oportunidade, GB, tá batendo a porta. E se você não fizer nada, meu amigo, esquece. Eu acho que trouxe o Brenner aí. Ao lado do GB hoje são os únicos centroavantes. Só que com esse desempenho do GB hoje, o Vasco tem que ir urgente no mercado para trazer uma peça de reposição. O GB não tá jogando, cara. Não tá jogando. Com o Rojas ali desfilando no meio-campo, procurando um centroavante para fazer um 2, para achar um passe. O GB não conseguiu aparecer, que o negócio tá ruim. Tá feio pro GB. Então, assim, é uma partida com muitos pontos positivos. Como? Volto a repetir, Rojas é ponto positivo demais. Puma Rodrigues é ponto positivo demais. Tá na hora de tomar essa vaga do Paulo Henrique também, cara. O Paulo Henrique não tá jogando nada no Vasco. Ó, o Paulo Henrique não merece ser titular do Vasco há muito tempo, cara. Depois que voltou da seleção brasileira, acabou o futebol do senhor Paulo Henrique. E o Puma tá aí, ó, comendo a bola. Comeu a bola hoje contra o Boa Vista. Será que não tá na hora de colocar o Puma na lateral direita e deixar o Paulo Henrique descansando um pouquinho no banco? Acho que tá na hora. Acho que o Paulo Henrique tá precisando pegar um banquinho para entender que não tem vaga cativa no time. 2 golaços, aliás, um gol legal de aproveitador e um golaço do Puma Rodrigues, que o Paulo Henrique não tem condição de fazer, tá? O Paulo Henrique não faria o gol que o Puma fez hoje. Então, assim, Rojas, ponto positivo. Puma Rodrigues, ponto positivo. Andrés Gomes, ponto positivaço. Só que eu não tenho como falar que o Andrés Gomes é um ponto positivo, porque o Andrés Gomes é uma afirmação. O Andrés Gomes se afirma. A cada jogo que passa, o Andrés Gomes ele fala pro torcedor: é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu jogo no Vasco. É por isso que eu sou jogador do Vasco da Gama. É por isso que eu fui comprado por mais de 20 milhões de reais. Porque eu mereço, porque eu jogo. E o Gomes joga muito. Muita bola joga Andrés Gomes. Aí a gente olha, JP fez uma partida honesta, não comprometeu, mas também não foi nada fora de série. O Moura, Tietê, nada demais. Saldívia, um jogo muito legal de Saldívia. O João Vitor, que entrou no segundo tempo, muito legal também. Uma partida interessantíssima, entrando de forma improvisada na lateral esquerda. E aí eu falo pra fechar, Daniel Fusato, cara. Que partida boa do Daniel Fusato, vascaíno. Hoje, Daniel Fusato estreou com a camisa do Vasco da Gama, cara. Pela primeira vez, Daniel Fusato entrou em campo. Porque contra o Atlético Mineiro no ano passado foi aquela vergonha. Contra o Mirassol no ano passado foi aquela vergonha. Hoje entrou em campo. Acho que ele colocou ali a roupa da Nike no vestiário e se inspirou. Jogou muito, cara. Parece que para 2026 o Vasco vai ter um reserva. Fusato. Mas de 2026. Porque o Fusato de 2025 era tenebroso. Então, assim, o Vasco hoje sai de Bacaxá, ao meu ver, com pontos muito positivos, cara. Mais positivos do que negativos. Tem pontos negativos? Claro. Volto a repetir. Situação do senhor Lucas Piton, a situação do senhor GB, a situação do senhor Tietê, pontos negativos. Então, assim, no final das contas, o saldo foi legal. Mas é o que eu sempre falo, tem que ser ligados alertas.
Lucas Piton, cara, vale a pena insistir? Pô, tendo Lucas Piton e Vitor Luiz para lateral esquerda. É urgência, cara. Tem que ir no mercado contratar um jogador para essa posição. Não dá para ficar 2026 com o Piton e com Vitor Luiz na lateral. Ah, o João Vitor é legal, dá para improvisar, como foi hoje? Maneiro, dá. Mas a gente sabe que não pode ser assim. Precisa contratar. Urgente. Senhor GB, vai precisar ir atrás de jogador para esse setor, porque não dá para ficar com GB e Brenner. Brenner é uma peça interessantíssima, um jogador que o Diniz gosta, só que não dá. E por fim, o senhor Tietê, que também, ao meu ver, não foi bem. Não gostei da atuação do Tietê hoje contra a equipe do Boa Vista. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.